Ministro José Pimentel, bom dia. Bom dia. Ministro, vamos entrar num tema que é muito importante, que preocupa não só o empregado, mas também o empregador. O que acontece, ministro, com um cidadão que sofreu um acidente e tem a sua capacidade de trabalho reduzida? Eu cito como exemplo, vamos dizer assim, um motorista de ônibus. Ele sofre um acidente, ele passa a ser um trocador. Esse acidente no trabalho é um dos temas que está na ordem do dia. Nós temos o acidente dentro da empresa, no trajeto entre a moradia do trabalhador e o local de trabalho, do seu local de trabalho para onde ele mora. E este mundo do acidente do trabalho é uma coisa crescente. De um lado, traz prejuízos para a empresa, porque esse trabalhador deixa de produzir e precisa encontrar uma alternativa. E traz também um gasto muito grande para o Estado, porque precisamos, além de pagar os benefícios, fazer toda uma política de reabilitação profissional, de recuperação. E muitas vezes esse acidente deixa sequelas. No caso concreto do motorista, ele pode ter um acidente de trabalho e ficar incapacitado para continuar nessa atividade. E aí ele passa a ter uma indenização por conta desse dano sofrido e pode voltar a ser cobrador. E quando chegar na época da aposentadoria, se ele não tiver a sua aposentadoria por invalidez permanente, por conta dessa sequela do acidente de trabalho, ele vai se aposentar por tempo de contribuição. E esse processo todo levou a Previdência Social a criar uma diretoria de saúde do trabalhador para identificar para cada empresa a quantidade de acidentes que teve ali no ano de 2007, 2008 e 2009 e projetar para 2010. Nós temos para cada CNPJ a quantidade de pessoas que infelizmente perdeu a vida por acidente de trabalho ou que sofreu uma lesão permanente, ficando com uma invalidez permanente ou que teve uma mera licença. E esse esforço envolve todas as centrais dos empregadores, como envolve também o movimento sindical dos trabalhadores, o Ministério da Previdência, do Trabalho, da Saúde, toda a estrutura do Estado, com dois olhares. Primeiro, como oferecer melhor qualidade de vida para os trabalhadores e o outro olhar, como assegurar uma velhice mais tranquila para esses homens e essas mulheres, para que eles possam ter qualidade de vida na sua terceira idade. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é o benefício de prestação continuada da assistência social, é o BPC-Loas. Esse é um benefício que é assegurado para as pessoas mais pobres que não têm qualquer vinculação previdenciária. Ou seja, você tem uma pessoa na terceira idade que por algum motivo ela não contribuiu para a Previdência Social e para que ela possa ter uma renda mínima, foi criado o chamado BPC-LOA, que é o benefício de prestação continuada, que é assegurado aos homens e às mulheres após 65 anos de idade e que a renda da sua família é de até 25% do salário mínimo, ou para as pessoas portadoras de deficiência, que desde o início da vida, nos primeiros anos, não conseguiu trabalhar e a renda da família é abaixo de um quarto do salário mínimo, ou seja, 25% do salário mínimo, nós também garantimos a essa criança esse benefício para que ele possa ter uma renda mínima e, com isso, poder sobreviver. E como é realizado o cálculo, ministro, da renda familiar para a concessão da LOAS? Esse é um dos temas em que o Congresso Nacional fixou em apenas 25% do salário mínimo para a renda familiar, ou seja, um quarto do salário mínimo. E esse processo tem trazido muitos desgastes e questionamento. O Poder Judiciário tem entendido que muitas vezes a renda da família é superior a um quarto do salário mínimo, mas é necessário conceder o benefício. Temos aqui uma demanda judicial significativa. O Congresso Nacional, o governo federal está discutindo outros parâmetros, mas hoje a regra é de um quarto do salário mínimo. Ministro José Pimentel, muito obrigado pelos esclarecimentos e um bom dia para o senhor. Bom dia. Para obter mais informações sobre a Previdência Social ou para agendar atendimento, ligue para a Central 135. Se feita de telefone fixo ou de orelhão, a ligação é gratuita. E se você tem alguma dúvida, mande sua pergunta para o endereço jornalismo@tvcidadefortaleza.com.br.